Olá, irmãos. Hoje estamos aqui mais uma vez para apresentar mais os Renascidos Casts. A palavra escolhida por nós no dia de hoje será em Mateus 20, a partir do capítulo 16. A palavra está com o irmão Gabriel. Diz o seguinte: Jesus disse: o reino dos céus é como um dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram, e ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalham somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você, você que não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata. Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dê a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o próprio dinheiro? Ou você que está com inveja somente porque eu fui bom para ele? Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E aqui, irmãos, a gente vai ver uma parábola que começou, porque no 19 Jesus termina o capítulo falando: muitos que agora são os últimos muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então ele já conta essa parábola para estar explicando uma história que já vinha ali, né? Que foi até do jovem rico, que a gente já fez a parábola aqui. E aqui, Jesus começa falando, né, ali, comparando o reino dos céus, ali como esse dono, que é o Senhor, que é Deus, que é Jesus, que ele chama esses trabalhadores, cada um em um determinado período, assim em nossas vidas, alguns mais novos, outros mais velhos. E assim é o que essa parábola vai contar, porque no versículo 1 já fala. Jesus disse: o reino dos céus é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fosse trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi à praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então ali primeiro ele contratou alguns, depois das 9 ele voltou, e assim a gente ainda vai ver aqui por diante. E Jesus está sempre oferecendo chances, né? Assim como esse homem sempre foi ali, foi primeiro, depois aqui a gente vê que às 9 ele foi outra vez. E assim é nossa vida com o Senhor. Ele sempre está nos dando chances. E os meninos podem continuar aí. E vai dizer assim: e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde fez a mesma coisa. A gente vê aqui, né, irmãos, que aqui já foi num horário diferente, mas a gente vê que o Senhor sempre está nos chamando.
colocar nos dias de hoje, para estarmos perto dele, para estar trabalhando, servindo ao Senhor. E quantas das vezes ali a gente pode estar botando desculpa, a gente pode ali às vezes ir por interesse, mas que a cada dia mais a gente possa estar de prontidão quando o Senhor nos chamar, que a gente não venha estar ali como um homem rico, que ele recebeu ali a chance de servir ao Senhor, mas por amor à riqueza, ele acabou não indo, ele já perdeu a oportunidade de estar vivendo coisas maravilhosas que riqueza nenhuma ia trazer para a vida dele, né? E aqui, meus irmãos, versículo 6, né? No versículo 6 diz assim: Eram quase 5 horas da tarde, quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação. Irmãos, aqui foi, como o Vino falou, aqui já foi outro horário diferente, já foi às 5 horas. E aqui eu me lembrei muito do ladrão da cruz, né? Que em Lucas 23, versículo 42, diz assim: Então disse Jesus: Lembre de mim quando o Senhor vier como um rei. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Então aqui, irmãos, nós vemos como ali o ladrão da cruz, ele ali falou ao Senhor: Ó, lembre de mim quando eu entrar no paraíso, quando você ali, né, descer da cruz. Então a gente vê, irmãos, que coisa maravilhosa. Ali, no restante das suas vidas, ali no tempo, ele pegou e falou: Senhor, lembre de mim. E aqui foi esse trabalhador, né? Ali já eram 5 horas, já estava para acabar ali o tempo de trabalho, mas ali ele foi e ali trabalhou e foi pago a mesma quantidade de hora. Ele também foi salvo. Então, como vai dizer, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E que nós, irmãos, podemos ver que coisa extraordinária, tantas pessoas que antes de morrer estavam no leito ali no hospital e ali se arrependeram. E ali até uma familiar do meu pai, uma tia, e ali ela fumava muito, ali fazia as coisas erradas assim. E ali meu pai orou e orou por ela, pegou a palavra e ali ela se converteu. E ali ela foi salva, né? É claro, né, que ela disse que ali aceitou Jesus e foi salva. E assim nós vemos tantas coisas, tantos relatos, né, em que pessoas que estavam perdidas e ali nos seus últimos instantes as pessoas foram salvas. Assim como esse trabalhador, ali faltando poucas horas ele foi chamado, foi recompensado pelo Senhor também, né? E, irmãos, aqui no 8, vai dizer: Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. E aqui eu vejo também, irmãos, diante da graça, que somos salvos pela graça. Não é por conta ali do meu trabalho, mas é por conta ali da graça do Senhor Jesus Cristo que nós servimos. É por conta dessa graça. Porque você vê que até aqui nós podemos estar servindo como estamos aqui, fazendo esses vídeos, esses podcasts, levando a palavra, sim. Mas muitas vezes, algumas pessoas que estão ali fora pode ser salvo, pode ali ser transformado, modificado, e um de nós muitas vezes estarmos aqui reunindo sempre, falando isso sempre, não sei. Então, irmãos, isso traz até um exemplo de ali sermos salvos pela graça e não pelo nosso trabalho, não pelo que estamos ali muitas vezes fazendo. Porque se eu estiver fazendo muitas vezes ali as coisas do Senhor para mim, para dizer como aqui, vou fazer ali, vou receber, vou ganhar, muitas vezes eu vou acabar ali, de certa forma, fazendo as coisas ali para mim, não para o Senhor verdadeiramente, mas sim para mim, mas sim para mostrar para as pessoas ao meu redor. E nós, irmãos, devemos fazer para o Senhor. Eles poderiam falar: eu vou me esforçar, vou ganhar meu dinheirinho ali que eu tinha combinado, mas eu vou ali dar o meu melhor. Eu não vou pensar em ganhar mais ou menos. E assim eles deveriam estar com esse pensamento. E eu vejo que até no reino espiritual, como eu trouxe aqui diante da fala da graça e não pelo trabalho, você vê na igreja quantas pessoas que servem, que ali buscam
fazem algo, fazem ali muitas vezes serve, vai ali na frente, canta ali, muitas vezes prega ali, faz o que tem que fazer. Outros ali que ficam sentados diante do banco, e muitas vezes aquele que fica sentado diante do banco, que ali, não que não faz nada, mas ali adora, ali fica no seu canto ali, porque tem muitas vezes vergonha, fica ali, de certa forma, adorando o nome do Senhor, aquele vai ser salvo, e aqueles que estão servindo, que estão fazendo as coisas ali, não vão. Então, irmãos, isso traz diante dessa parábola aqui, que tudo diante da salvação é pela graça, é pelo Senhor. Se não fosse esse amor do Senhor, nós não seríamos salvos. E até voltando um pouquinho aqui, porque fala, né, que o Senhor foi ali várias vezes durante o dia. Chegando no final, assim mesmo, ele fala: por que vocês estão aqui sem fazer nada o dia todo? É porque ninguém nos contratou. Então ali não era por preguiça, não era ali por recusar serviço. E muitas vezes as pessoas não vão estar indo até o Senhor, por mais que a gente fale assim: mas hoje ali tantas pessoas que falam, seja através da internet, seja através de uma música que toca, o seu vizinho está tocando ali, como essa pessoa não pode aceitar? Mas a gente sabe que isso é algo individual com a pessoa. Talvez o Senhor não teve aquele encontro com ela ali ainda. E assim vai ser algumas pessoas mais jovens, outras pessoas até mais velhas, chegando nos seus finalmente ali. Mas o Senhor vai encontrar determinada a pessoa na hora que ele desejar. E se a pessoa também quiser aceitar. Pois nós não podemos forçar nada. Às vezes nós vemos uma pessoa, a gente pode até orar, a gente pode até falar da palavra e a gente fala assim: não vou falar mais não. Mas o Senhor sabe a hora determinada para ela. Não é porque talvez para alguns meninos foi mais cedo que aquela pessoa também vai ser. Nós não sabemos. E isso não está ali visível para nós. Tem coisas do Senhor que estão cobertadas, né? E não há para quem nós sabemos. Mas sim ter fé e confiar e fazer a nossa parte, né? Eu venho só retratar a partir do versículo 8, que eu achei muito interessante que tu e Arthur tá falando aí, que o trabalho de um não é mais que o outro, o trabalho de um não é mais perfeito que o outro, o trabalho de um não é melhor que o outro, todos somos a mesma coisa, não temos indiferenças. Então, que possamos parar, irmãos, de achar que somos melhores, que porque muitas vezes somos usados mais para falar da palavra de Deus, somos melhores que os outros. Aliás, somos tanto pecadores quanto. Eu digo por mim mesmo que da mesma forma que o Senhor pode me capacitar, pode capacitar Arthur, Davi, Gabriel, Júnior. Da mesma forma que o Senhor pode me orientar, pode orientar todos vocês aí. Então, que possamos estar cientes, irmãos, que é pela graça que somos salvos, que é pela compaixão de Cristo que estamos vivendo hoje, que é pela compaixão de Cristo que vivenciemos das obras do Senhor que tem feito através de nossas vidas, que é pela capacitação, que é pela orientação, que é pelo discernimento que Cristo dá. Então, você tem que entender, a gente tem que entender que nada vem de nós, irmãos, mas sim do Senhor. Nada vem de mim, mas sim de Deus, que me capacita, que me orienta, que me instrui, tira o melhor de mim, que a palavra de Deus vai falar: quando estou fraco, aí sim estou forte. Então a gente é fraco, a gente é pecador, a gente erra, a gente pensa errado, a gente fala errado, mas tem um Deus que nos capacita, que nos dá força, que nos ergue, que mesmo a gente estando fraco ali, Ele vai nos dar força para a gente se levantar. Então claro que percebemos, mas que possamos entregar mais esse poder na mão do Senhor, que possamos entregar mais o controle da nossa vida na mão do Senhor, pois muitas vezes queremos decidir coisas que só o Senhor pode consertar, queremos consertar coisas que só o Senhor pode consertar, queremos realizar coisas que só o Senhor pode realizar através de nossas vidas, que é o poder de Deus que atua em nós, que pode efetuar. Então que possamos parar de pensar isso, irmãos. Pensar egoístamente, pensar em nós, pensar que por mais que possamos falar mais palavras bonitas que o irmão, estamos sendo melhores. Não, irmãos, pelo contrário. Que temos que reconhecer esse Deus, ser gratos a cada dia mais, pela misericórdia do Senhor, irmãos. Porque eu falo por mim, que imerecidamente a gente tem essa graça do Senhor em nossas vidas,
pois não merecemos isso, irmãos, mas o Senhor nos escolheu. E se fosse nós no lugar do Senhor, será que a gente estaria com esse mesmo amor, com essa mesma entrega, com essa mesma compaixão, com esse mesmo caráter todos os dias, mesmo o irmão não retrocedendo, não fazendo nada por você, você estaria ali persistindo, ali verdadeiramente interessado em mudar o irmão, interessado em transformar esse irmão? Então possamos pensar sobre essas coisas, irmãos. E pode parecer assim, coisa simples, mas é mais profundo que você imagina. Muitas vezes não temos a dimensão de palavras, dessa profundidade que é o Evangelho, que possamos parar de brincadeira, irmãos, e viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor, que Ele nos convida desde o dia que nascemos até o final da nossa vida. E assim eu passo a palavra para o próximo irmão. E aqui no 11 fala: pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Achei interessante, porque Jesus poderia ter começado por esses que ali trabalharam mais, né? Ali eles pegariam o dinheiro, sairiam e ninguém nem saberia que eles talvez receberam menos ou mais. Mas que não, Jesus fez questão de mostrar que ali, independente da quantidade de obras e de trabalho, ali ele pode recompensar da mesma maneira. E aqui a gente vê que eu estava vendo ali, sempre damos uma estudada, e normalmente esse um denário, essa uma moeda de prata, que valia ao trabalho, um dia de trabalho, muitas vezes não ganhava nem isso tudo. Então, aqui eles ainda arrumaram um trabalho bom, ali um trabalho que na época ganhava bem, e mesmo assim eles escolheram reclamar. E aqui a gente pode apontar o dedo, mas se fosse nós, eu falo por mim, eu sairia de lá cabisbaixo, mesmo sabendo que ali foi o merecido, tudo mais. Ele fala: mas eu trabalhei muito mais, aqueles trabalharam só 1 hora, eu queria ser estes. Mas a gente não pode ser assim, irmãos. Se o Senhor está nos ensinando nessa parábola aqui, e nós não devemos ser dessa maneira. Ali o Senhor faz da maneira que Ele quer. E o Senhor não deve nada a nós, mas sim nós que devemos ao Senhor. Então, nós temos que cada vez ser agradecidos, não estar dessa maneira. Mais uma vez falo, a nossa natureza tende a isso. Falo por mim mesmo, mas que nós possamos estar sendo diferentes. Uma outra coisa que me chama a atenção, né, de que assim como Deus abençoou os primeiros, ele também queria abençoar os últimos, né? Mas a gente vê aqui, né, que de certa forma teve uma inveja aqui dos primeiros por conta, como o David falou, sobre a questão da quantidade de horário. Mas a gente vê, irmãos, que assim como nós, outras pessoas também têm a oportunidade de ser chamados, de ser abençoados, e devemos estar agradecidos, estar felizes com os nossos irmãos pelas bênçãos do Senhor. Porque assim, a gente sabe que as bênçãos do Senhor não é só para nós, mas também para todos os nossos amigos, nossos familiares. E que a cada dia mais, ao invés de a gente estar invejoso porque a pessoa tem 2 carros, 3, às vezes você só tem uma bicicleta, mas que fique feliz que você tem umas pernas para você estar pedalando essa bicicleta. Porque às vezes a gente vai mais para frente, entendendo o valor das coisas, depois Deus vai abençoando, você pode até ter um carro, porque sabemos que Deus não vai dar coisas, irmão, daquilo que a gente pode ali se desviar, daquilo ali que pode nos tirar da presença de Deus, nos criar inveja. Por isso que tem um momento certo para todas as coisas na nossa vida, né? E no 13, né? 13. E no 13 diz assim: aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que deu a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque foi bom para ele? Então aqui a gente vê, né, irmãos, a bondade do Senhor de abençoar aqueles homens. Não importa ali a quantidade de tempo que trabalhado, independente do que eles fizeram, porque o primeiro
o primeiro ali foi a. O primeiro não fala a hora, não. Ora, não, é o segundo Só só. o segundo. E aqui a gente vê o segundo, que foi às 9 horas. E ali ficaram até 5 da tarde. E 5 da tarde chegou esse por último aqui. Esse cara falou: como é que eu recebo a mesma coisa? Mas é assim, irmão. Na obra do Senhor, muitas vezes as pessoas já têm muitos anos fazendo a obra. Mas ali o Senhor transforma uma vida e ela começa a servir ao Senhor. E ali o Senhor vai abençoando, vai ajudando. Então, que nós possamos estar assim, vendo que o Senhor é maravilhoso, que Ele é bondoso para com os seus filhos e Ele sempre quer nos abençoar, né? E eu vejo que, como o Joel falou, de certa forma também, eles também tinham combinado, né, ali um denário, porque aqui ele vai falar, né, que ali eles já tinham concordado, que aqui no 13 mesmo fala, você não concordou em trabalhar por um denário? Então, de certa forma, eles tinham ali já combinado, tinham, de certa forma, tido aquele acordo, né? E não tinham porquê deles reclamarem. E aqui no 16 vai dizer: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. E eu vejo que essa fala aqui teve até uma parábola, não sei se foi uma parábola ou se foi outro tema ali que fizemos diante desses podcasts que teve isso, os últimos serão primeiro. Foi na parábola que eu falei até no começo, foi do João Henrique. Foi, do jovem rico, e os primeiros serão últimos. E aqui, irmãos, nós vemos essa fala diante da parábola inteira. Que ali, muitas vezes, quem diria ali, como David trouxe até ali uma fala importante ali, que nós, muitas vezes, fôssemos ali o senhor que fosse pagar, pagaríamos logo o que trabalhou mais, pagaríamos logo o que chegou primeiro e depois o outro. Mas não, ele teve que mostrar ali que aqueles últimos também eram importantes, que aqueles que chegaram ali por último também deveriam ser muitas vezes pagos da mesma forma. Porque eu mesmo, como ele trouxe ali o seu ponto de vista ali dele mesmo, de ficar ali chateado, eu também muitas vezes ficaria chateado. Eu trabalhar, muitas vezes você trabalhar 10 horas, a outra trabalhar ali suas 8, suas 7, 6 horas e receber o mesmo, você ficaria indignado porque aquela pessoa está recebendo ali o mesmo se eu estou fazendo mais, se eu estou entregando mais. Mas muitas vezes vai ver, irmãos, que até a entrega do irmão ali pode ser uma entrega melhor, pode ser algo ali que busca mais o Senhor. Claro que aqui não fala sobre isso, aqui não vai dizer se aqueles que chegaram por último se fizeram mais ou fizeram menos, ou trabalharam ali mais, ou entregou ali de certa forma o trabalho melhor. Não, aqui não fala, mas isso, irmãos, remete a nós, que nós possamos estar ali, pode ser 1, 2, 3 horas, possamos estar dando o melhor ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, né, irmãos? Só falando sobre esse versículo 16, que por mais, eu já vou falar isso novamente, por mais que a gente ache simples, irmãos, mas é mais profundo do que a gente parece, porque aqui os valores, os privilégios desse mundo, os status desse mundo são invertidos. Deus traz igualdade aqui nesse versículo 16, mas como igualdade? O privilégio de uma pessoa privilegiada, que tem um status financeiro bom, ou a vida financeira bom, esse valor é quebrado. Quando Mateus vai escrever aqui no Evangelho 16, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros são os últimos. O privilégio dessa vida, irmãos, os status dessa vida, a hierarquia que é criada aqui nessa terra, não vale de nada. Os privilégios, os valores são invertidos ao reino de Deus. O reino de Deus quebra isso. O reino de Deus faz o pobre se tornar rico com o Senhor espiritualmente, e faz o rico se tornar pobre espiritualmente. Então, não sei se deu para entender direito assim, mas é isso, é invertir de valores aqui. Deus está quebrando um parâmetro aqui, está quebrando tudo aquilo que a gente nessa vida a gente tem como objetivo, e dizendo que Ele sim é o maior, o reino de Deus é o maior. Os privilégios, os status dessa vida não valem de nada. Então possamos parar e pensar, irmãos, no que estamos fazendo. Se estamos querendo viver uma vida perante ao Senhor, digna de servo de Deus, ou se
estamos buscando os privilégios, os estados dessa vida que vai ser quebrado pelo Senhor. Então que possamos refletir sobre isso e mais uma vez eu digo, é mais profundo do que parece ser. E eu passo a palavra para o próximo irmão. Irmãos, se não tiver mais nada para falar, vamos estar aqui orando e depois já passando para Titi. Querido nosso Pai, graças eu te dou, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor há de fazer, Senhor. Abençoe, ó Deus, os missionários, ó Pai, cada pregador da Tua palavra, ó Deus, tantos que estão fora, Senhor, em outros países, quantos que estão aqui, quanto a Tua igreja, Senhor, que ali, Pai, tem que estar pregando, tem que estar falando a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, abençoe os missionários, abençoe, ó Deus, que cada dia mais a Tua palavra, Senhor, que é a semente, possa crescer, brotar nesses corações, Senhor. No nome santo de Jesus, amém. Senhor Deus, Senhor Pai, agradeço, Pai, por mais um episódio que estamos aqui para finalizar. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que escutou, Senhor. Que essa palavra venha causar, Pai, e fazer diferença na vida dela. E que o Senhor, Pai, nos use e use essa pessoa cada vez mais, Senhor. Nos ajude, nos enche do Teu amor, da Tua coragem, da Tua ousadia, do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode ir aí, tio. Então, vou finalizar mais uns Renascidos Cast aqui. Quero lembrar vocês, irmãos, de um assunto bastante falado, mas que deve ser reforçado, irmãos. Porque lá no Evangelho de Mateus vai falar que estreita é a porta e poucos que a encontram. Então que possamos estar se abdicando do nosso desejo, irmãos. Se abdicando das nossas vontades e vivendo para Cristo, vivendo a vontade de Deus sobre as nossas vidas a cada dia mais, Senhor. Porque não há brincadeiras, irmãos. É chegado o tempo, é chegada a hora dos verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e verdade. E que possamos estar negando a nós mesmos e aceitando Jesus Cristo, negando as nossas vontades. Pois quem perder tudo que tens por causa de Cristo, irmãos, achará todas as coisas, achará a vida. Quem perder a vida por Cristo, achará. Então que possamos chegar-se a Deus, criar mais intimidade, criar mais relacionamento com o Senhor. Pois o Senhor também irá se chegar a nós. E que possamos estar encontrando essa porta estreita, irmãos, o reino dos céus. E como fazemos isso? Seguindo a vontade de Deus e não a nossa. Seguindo os caminhos que Deus traçou para as nossas vidas e não os nossos. Seguindo os projetos de Deus para as nossas vidas e não o nosso. Que possamos estar se abdicando de tudo, irmãos, que provém do nosso pensamento, que provém do nosso planejar e verdadeiramente vivendo a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que a paz do Senhor possa estar com cada um de vocês. Até a próxima.